Foi? Boa noite, meus irmãos, paz de Cristo, todos. Me foi solicitado pelo professor Francisco para que eu pudesse estar dando essas duas últimas aulas dessa nossa matéria, Apologética 1, Heresiologia. E é bem verdade que é difícil substituir o professor Francisco, haja visto a grandiosidade da sapiência do mestre. Todavia, vamos procurar da melhor forma possível passar essas duas últimas matérias, onde estaremos vendo a partir de agora o capítulo 4. Ok? Muito bem. Temos alguns amigos e irmãos aqui em Cristo, é isso mesmo? Todo mundo em Cristo, né? Amém, né? Pode ser que algum não esteja, né? Pois bem. Então, dentro das possibilidades, estaremos interagindo aqui com os 4 colegas que estão aqui. Se porventura chegar outro, também estará conosco interagindo. E à medida de algumas perguntas que surgirem, a gente vai tentar aqui trazer à tona para que vocês ouçam, né, as perguntas para a gente poder estar interagindo, ok? Não conseguirei responder de vocês, né? Provavelmente na próxima aula, quem sabe, algum de vocês possa estar aqui em sala de aula e será muito bom, será de grande valia e nós estaremos aguardando. Muito bem, capítulo 4. Travou, que legal. O frágil alicerce das seitas. Muito bem. O alicerce das seitas. Sabiamente, Paulo, ele afirma: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Muito bem. Então, o alicerce, a base do cristianismo, como diz a Escritura Sagrada do Novo Testamento, no caso, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, o alicerce do cristianismo é Cristo, é a pessoa de Jesus. Nós temos outro texto aqui, que vai falando a respeito disso, é Mateus 7, que vai mostrar com muita clareza a necessidade e a importância de se ter um bom alicerce, né? Porque é interessante notarmos que diz que vai soprar os ventos, vai correr o rio, vai bater contra a casa. E é interessante que a casa ela pode cair ou permanecer, ficar de pé. Qual é a diferença? O porquê de um ficar de pé e o outro cair? É o alicerce. Ou seja, o fundamento é de suma importância. O fundamento do cristianismo é Cristo. Qualquer religiosidade, qualquer tipo de religião que apresentar outro alicerce, outro fundamento, que não for Cristo, a pessoa de Jesus, logo, a Bíblia vai comparar com aqueles que edificam sobre areia, ou seja, que cairá com muita facilidade. E é interessante a gente poder fazer essa comparação, né? ou pelo menos esse alinhamento, para mostrar que em ambos os casos, da mesma forma, vai soprar os ventos, vai correr o rio, vai bater contra a casa. Tanto aqueles que têm como fundamento Cristo, como aqueles que não têm como fundamento Cristo. Em outras palavras, os cristãos, né? Tem cristão e cristão, né? Os cristãos sofrerão as dificuldades e mazelas que os não cristãos também. E isso é muito importante porque a gente no meio evangélico, podemos dizer assim, está muito voltado para o pensamento atual, o pensamento da modernidade, que um cristão ele não pode passar dificuldade, o cristão ele não pode ter problemas, o cristão ele não pode
passar por algumas mazelas que o cristão passa. O próprio fundamento do cristianismo, né, o Jesus, ele disse que no mundo os cristãos, né, aqueles que seguiriam a ele, teriam aflições, mas era para ter bom ânimo. O texto lá adiante, Filipenses 4,13, é muito mal interpretado no nosso seio evangélico cristão, quando Paulo diz à igreja de Filipe que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive, hoje a gente quase não vê muito, mas um tempo atrás a gente via nos cartões das empresas, em para-choque de caminhão e por aí vai. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Qual era o pensamento? E, por que não dizer, qual é o pensamento ainda para muitas pessoas? É que pode tudo. Pode ter a casa própria, que de fato pode, né? Pode ter a casa própria, pode ter no sentido de conquistar, e principalmente leva muito para o campo da material, o campo físico, o campo de ter, de possuir. Todavia, o que Paulo está dizendo ali não é isso. Acho que vocês vão ver mais adiante, né? Vocês já viram hermenêutica? Ainda não, né? Não. Quando vocês virem hermenêutica, vocês vão ver que tem a lei do contexto. Todo o texto ele tem que estar dentro de um contexto. Não podemos de forma alguma tirar um texto e trabalhar ele de forma isolada, sem um contexto, porque ele vai ficar muito vago, e aí texto sem contexto é pretexto para heresia. Logo, nós teremos que analisar esse texto, Filipenses 4,13, por exemplo, nos textos dentro do texto que ele está. E aí a gente tem que voltar no versículo 10 em diante, Paulo dizendo que ele é um cristão maduro, que ele aprendeu, ele sabe ter abundância, mas também sabe padecer necessidade. Ele está preparado, ele sabe ter, mas também sabe não ter. Ele sabe estar bem e às vezes está atribulado, cansado e frustrado. Ou seja, ele mostra ali que ele é uma espécie de cristão que tem maturidade. Ele sabe estar bem, obrigado, mas também sabe passar dificuldade. Coisa que a nossa geração está com muita dificuldade. Ou seja, de ter dificuldade. Porque partiu-se de uma primícia onde, por exemplo, peguei um texto do Antigo Testamento sem obedecer o contexto, dizendo o seguinte, que nós somos cabeça e não cauda, temos que estar por cima e não por baixo. O que é esse texto? O que significa isso? Deveremos olhá-lo como está dentro do contexto, de que esse texto está falando e para que esse texto está falando. E aí, quando estivermos lá, a gente vai ver a autoria do texto, o próprio contexto, para quem foi, qual é a intenção, em que momento isso foi dito, para quem foi dito. Todas essas questões temos que analisar para poder, de fato, entender para quem foi falado. E se essa fala, ela atinge nós aqui, no século XXI, ou não. Olha que questão. Quando diz lá, por exemplo, essa questão de cabeça não está por cima, não por baixo, cabeça não cauda, está falando dos judeus. Os judeus um dia, de fato, serão cabeça. Mas essa é outra matéria, né? Mas percebemos como é importante o alicerce, a base. Tendo a base, nós podemos construir. Se não tiver uma base boa, ou seja, Cristo, se não for a nossa base, as pessoas também vão construir. A questão vai permanecer, vai ficar de pé, vai continuar, ou seja, e se continuar, continuará até que ponto? Então, o fundamento do cristianismo é Cristo, já foi colocado, não pode tirar, não pode remover. Todavia, o alicerce das seitas, das religiões, das demais religiões, não é Cristo. E é interessante notarmos, mas elas são muito chamativos. São muito, por que não dizer, atraentes. Muito atraentes. Muito bem. Nós lemos aqui. Muito bem. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ou não, em outro texto, em outra versão vai dizer não as pratica, né? Compará-lo ele a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa,
caiu. Foi grande a sua queda. Bom, dentre os elementos que as pessoas procuram basear, e aí é interessante notarmos que é consciente ou de forma inconsciente, crenças, então basear suas crenças, podemos citar, primeiro, o aumento de adeptos. Muitas pessoas, elas acreditam, elas pensam que quanto mais pessoas seguem aquele movimento religioso, mais comprova que aquele segmento religioso é verdadeiro. É certo, por quê? Porque tem muita gente lá. Em contrapartida, onde tem poucas pessoas, poderíamos dizer, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, não estaria porque tem poucas pessoas. E aí, não chama atenção, não é agradável. Porque, vamos ser sinceros, podem discordar também, não tem problema, tá? Mas, vamos ser sinceros, não é bom estar em um local, no sentido de culto, né? Não apenas no sentido de culto, mas em qualquer outro. Por exemplo, tem poucas pessoas aqui. Não seria muito mais bacana, muito legal, muito melhor se a sala estivesse cheia? Não ficaria legal? Poxa, fica mais bacana. Então, o homem, ele gosta de estar no meio, fazer parte de um meio populoso. Então, isso é muito complicado, porque não necessariamente isso quer dizer que, por ter muita gente, aquele tipo de religiosidade está correto. Está certo. Não é porque determinada seita ou religião cresce que podemos deduzir que a crença praticada pela mesma é verdadeira. Não necessariamente. E aí nós podemos aqui aqui. Jesus afirmou que são poucos, são poucos os que andam pelo caminho, que caminho? Estreito. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Logo, a maioria não necessariamente está com a razão. Aquela história de a voz do povo e a voz de Deus, isso é muito complicado. Muito complicado mesmo. Podemos ver aqui, isso aqui é um texto, acredito que eu disse hoje também. No Monte Carmelo havia 850 profetas, na verdade, a lista de Baal, mas na verdade era 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, né? Contra um único profeta do Senhor, Elias. E aí, lógico, a gente sabe quem estava com a razão. Nós sabemos quem de fato estava correto no sentido de apresentar o Deus verdadeiro. O povo na época, né, estava, diz a Bíblia, cocheando entre dois pensamentos, estavam duvidosos, porque a gente vai olhar para o pano de fundo. A religião, ou a forma de religião, ou a religiosidade do povo judeu, do povo de Israel, é uma forma muito simplista, comparando as demais religiões, principalmente a religião de Baal. A religião de Baal era uma religião muito festiva, tinha muita festa, muito alvoroço, né? Só para a gente ter ideia, eram 450 profetas, né? Então era um culto muito mais alegre, muito mais que motivava mais as pessoas. Em contrapartida, o culto do povo judeu, o culto do povo hebreu, do povo de Israel, é matar um animal que precisava trazer toda uma preparação para um cordeiro, para no final do ano apresentar ele, oferecer a Deus. É um culto muito monótono. Comparado ao culto de Baal, pronto. O povo já estava duvidoso. Um culto muito simples, muito simples. Um culto mais motivacional. Não estou falando do culto da época, gente. Estou falando da época, estou falando de hoje não, da época. Muito bem. Então, o povo já está duvidoso. E ainda tem mais uma coisa. Quando vocês fizerem um hebraico, por exemplo, a palavra Baal no hebraico significa senhor, dono, marido. Então, há também ali um trocadilho de palavras.
Então, o que os profetas de Baal vão dizer? Não, esse Baal, na verdade, é o mesmo Deus de Israel. Não é o que hoje se fala. Não, é o mesmo Jesus. Apenas está meio né, mudado um pouquinho, mas é Jesus, é mesmo Jesus. É um Jesus assim meio moderno, né? Talvez, assim, não vou citar exemplo não, porque não vai ficar muito estranho, né? Mas um Jesus mais moderno, tá? Um Jesus mais, né? Mas é a mesma coisa. E significa praticamente a mesma coisa. É dono, marido, é senhor. Então, é marido, é dono, então é o mesmo Deus. O povo é mesmo, né? Então, fora a influência, né? Lógico que a gente não está descartando que a influência satânica, a influência maligna, a influência da tal da Jezabel, lógico que não estamos descartando. Mas, então, o povo está cocheando entre dois pensamentos. O povo está em dúvida. E aí nós conhecemos a história. Elias enfrenta ali. Elias faz um confronto com os profetas. Elias, ele vai, quando chega na parte dele, né, ele junta, quantas pedras, você lembra quantas pedras ele junta? Ele faz um altar, é isso, para colocar o bezerro. Vocês lembram? 12 pedras. Quantas tribos tinha o povo de Israel? 12 pedras. Estavam destruídas. Então, precisava haver o quê? Uma organização, precisava voltar ao culto verdadeiro. Então ele começa arrumando as 12 pedras para fazer, e molha aquela coisa toda e faz um sacrifício. Pois bem, então a minoria contra a maioria, nesse caso aqui. Então, muitos adeptos não é sinal, não é um alicerce bom. Não é um alicerce bom. Não necessariamente quer dizer que o local, uma congregação ou um tipo de religiosidade que tem muitas pessoas estejam totalmente errado. Mas o número ser grande não é de forma alguma comprovação ou alicerce confiável. É isso que eu quero deixar claro. Ok? Não é. Não precisamos dizer quem detinha a verdade, lógico que Elias. O número de pessoas que crê em uma afirmação não é algo suficiente para torná-la verdadeira. Não é. De forma alguma. Por exemplo, 1 bilhão de muçulmanos crentes no Alcorão, na Bíblia dele, né? Crentes no Alcorão. Não quer dizer que o Alcorão seja, de fato, toda a verdade. Não pode torná-lo, na verdade, na verdadeira palavra de Deus. Olha, 1 bilhão de gente. É gente pra caramba. Mas não torna. Oi? Isso. Bilhão. Obrigado. Não torna, de forma alguma, no Alcorão a palavra de Deus. Entende? Muito bem. Julgar uma crença pelo número de adeptos que ela possui é um padrão de medida extremamente falível. Se Colombo assim pensasse, jamais descobriria a América. Neste caso, os números não me engano. Ok? Muito bem, nós vimos aqui. Agora nós podemos trabalhar aqui o sucesso. Então, o aumento de adeptos é um alicerce muito frágil. O sucesso. As pessoas estão em busca de momentos ou de algo que lhes satisfaçam. E aí o que importa é se fulano, e aí a gente pode, não precisa nomear, não precisa falar o nome da pessoa, só pensa. Pensar pode, não precisa nomear. Se fulano é bem sucedido, aí a gente pensa, fulano, tem o outro fulano também que é bem sucedido, e aí tem um ciclano também, tem aquela também que, bom, foi bem. Se fulano é bem sucedido, então tudo que ele diz é verdade. Olha o perigo. Então, qual é o nome do senhor? Eduardo. Então, se Eduardo é um homem bem sucedido, ele tem o seu jatinho, nada contra, se tiver, não tem problema não, tá, meu irmão? Fica à vontade. Se o senhor quiser me convidar para ir lá, para o passeio, né? Se o senhor vai dar mais junto, só. Então, não tem problema nenhum. Mas o senhor tem lá seu jatinho, tem lá as posses do senhor. Então, aquilo que ele diz, por aquilo que ele tem, logo tornar-se a verdade. Ou seja, comprova aquilo que ele está falando é a verdade, é certo. Por quê? Porque ele mostra que ele tem
para comprovar aquilo que ele fala. Então isso é muito complicado. Mas muitos pensam assim. Muitos pensam assim. Principalmente as seitas, né? Ou aqueles que vão se enveredando por esse segmento religioso. Tudo que ele diz é verdade. Não importa se, no fundo, não é bem assim, não importa, né? Algumas seitas funcionam como uma massagem no ego. Ou seja, algumas seitas trabalham naquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que a pessoa deseja ouvir. Poxa, está com problema, por exemplo, tem algumas pessoas desempregadas. Vamos supor que no Brasil também chegou o coronavírus, vamos supor, e consequentemente tem muita gente desempregada, vamos supor, só no campo da especulação, vamos supor, e aí chega com uma mensagem, né? Deus, e aí não importa Deus, vai abençoar, vai abrir as portas e você vai arrumar um emprego. E lógico, a nossa expectativa, principalmente para aqueles que estão dessa forma, precisam disso. Estão ali muitas vezes procurando isso e encontrando esse seu lugar. A questão é, será que de fato são essas questões que são os fundamentos, que é o fundamento do cristianismo? De forma alguma estou dizendo que as pessoas não podem acreditar, trabalhar e investir para isso acontecer. De forma alguma. Até porque é muito triste, tem muitas pessoas desempregadas, fora as pessoas que de fato foram, né? Todavia, o que estamos colocando aqui é que tem pessoas sabendo das mazelas e dificuldades, vão trabalhando nesse sistema para poder atingir as dificuldades, os desejos, os anseios das pessoas, consequentemente atraí-las. E será que funciona? Vocês já viram em algum lugar funcionando isso? Então, os senhores são prova disso. Ou no sentido de que já viram em algum lugar. Muito bem. Mas não é bem assim. Pois o apóstolo Paulo afirmou, e esse texto eu já mostrei para vocês, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. E aí, ele, no entanto, não se considerava uma pessoa infeliz quando sofria por amor a Cristo. Sofria por amor a Cristo. E aí o texto vai dizer: até esta presente hora sofremos fome. Se falar hoje, em alguns lugares, alguns segmentos, inclusive cristãos, inclusive evangélicos, que um cristão, ele pode passar, não toda a vida, mas passar por momentos, não estou dizendo que um crente tem que sofrer, padecer, pisar na cabeça dele, de forma alguma, mas pode passar por momentos de dificuldades extremas, né? Paulo está dizendo, até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, coisa que hoje, né, hoje alguns não querem trabalhar mais, só querem viver, não vou dizer nem viver para o Senhor, mas viver, como que eu posso dizer? Então, do Senhor. Do Senhor, obrigado. Qual é o nome do Senhor? Renan, obrigado. Do Senhor. Obrigado pela colaboração. Muito bem. Então é viver para o Senhor, para a obra de Deus. Não, mas viver do Senhor, aquilo que... Bom, muito bem. Trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizentes. Olha que coisa maneira. Olha que coisa legal. As pessoas falavam mal dele e ele falava bem das pessoas. Igualzinho hoje. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 11 a 13. Olha as dificuldades que Paulo vem sofrendo por amor ao Evangelho.
Por amor ao Evangelho. Então, é um alicerce muito frágil. Poderíamos comparar, como diz lá Mateus 7, comparar a areia. Ou seja, o fundamento do alicerce, a areia. Que vai soprar os ventos, vai correr o rio, vai bater nessa casa. Da mesma forma que vai bater na casa edificada sobre a rocha. Sobre um alicerce forte. Muito bem. O sucesso transformou-se na palavra do momento. Do momento. Hoje, os movimentos mais crescem, a gente não vai nomear, não tem muita necessidade, mas os movimentos mais crescem são os que mostram e demonstram sucesso. Sucesso. Capaz de justificar qualquer comportamento. Não, mas ele tem esse comportamento, mas olha o que ele é, olha o que ele tem, olha o que ele fez, olha o que ele faz. E validar qualquer conceito. Ou seja, pode, entre aspas, se fazer qualquer coisa, desde que ele tenha algo para dar base, né, às suas questões. As pessoas estão dispostas a aceitar qualquer ensino, olha que coisa triste, até mesmo o Evangelho, se este as levar ao sucesso, e ao sucesso o quê? Imediato. Não é um sucesso que é lento, demorado, que se tem que trabalhar, que se tem que levantar cedo, estudar, trabalhar, desenvolver para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ter uma condiçãozinha razoável para sobreviver. Não, não é isso. É um sucesso imediato. É um sucesso, por exemplo, de uma senhora, de uma jovem senhora, que um tempo atrás, ela, com muita fé, com muita crença, ela pega o carro dela, particular, e dá para a igreja. Nada contra quem tem essa condição e pode fazer isso, nada contra que pode, de forma consciente, faz isso, desde que seja para algo verdadeiro. Todavia, o que eu percebo é que tem pessoas que agem dessa forma pelo impulso, pelo momento, por aquilo que está sendo feito e realizado ali naquele momento, um êxtase tão grande que acaba indo no impulso. A questão é, e depois que vem a consciência, ih, caramba, cadê meu carro? Cadê minha cara? Cadê meu... Foi... Bom, o Senhor vai abençoar. E o Senhor abençoa, porque o Senhor é bom. Todavia, porque alguns se apresentam como tendo sucesso e condições, mostra e demonstra isso para uma plateia de pessoas que estão desempregadas, de pessoas que estão passando muitas dificuldades, e fazem com que essas pessoas acabam dando sucesso. Se uma pessoa obteve sucesso na vida, então tudo que ela diz deve ser verdade. Deve ser verdade. Se alguém ensina algo e não é bem sucedido, agora, bem sucedido em relação aos padrões de hoje, os padrões atuais, ok? Porque ser bem sucedido no padrão bíblico não é necessariamente ter e possuir bens e finanças. Pode ser também, mas não é apenas isso. Vai muito além. Vai muito além. Se alguém ensina algo e não é bem sucedido em relação aos padrões atuais, então deve ser descartado em favor de outro melhor. Logo, por exemplo, Renan, isso? Renan, vamos supor que Renan não tem aquele iate que o Eduardo isso? Que o Eduardo tem iate. Eu falei iate mesmo? Foi, né? Já mudei, né? Pois bem, então se o Renan ele não tem a mesma condição ou condições financeiras, estamos trabalhando nesse sentido, pelo menos agora, que o Eduardo tem, logo a mensagem, a pregação e o ensino de Renan não é aquele bom e verdadeiro. Por quê? Porque ele não tem nada que comprove
financeiramente, fisicamente falando, que comprovem aquilo que ele está dizendo. Logo, o Eduardo ele tem. E ainda que o ensino dele não seja um ensino cristão, um ensino verdadeiro, porém, ele tem que mostrar e demonstrar. Logo, isso, para alguns, valida o seu discurso. Uma mensagem de deixa tudo e segue, ou negue-se a si mesmo, soa muito fracassado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Olha que coisa, toma a sua cruz, que cada dia, todo dia tem essa cruz. E segue. Eu quero é viver, eu quero é comer o melhor dessa. Eu quero é comer o melhor dessa terra. Eu quero é ser feliz. Negar a mim mesmo, as minhas vontades e os meus prazeres. Em contrapartida, existem segmentos religiosos que vai me impulsionar, vai validar todos esses desejos e vontades que eu tenho. Para onde que eu vou? Aonde fala que eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que renunciar às minhas vontades, aos meus prazeres, inclusive até mesmo os meus pecados, que eu tenho que renunciar. Se eu tenho duas esposas, eu não posso ter duas esposas, não, uma esposa, outra, uma senhora aqui, né, que auxilia em outras áreas. Se eu furto alguma coisa, ou qualquer distanciamento da verdade cristã, então isso me machuca, me fere, logo eu prefiro não ir do que estar num ambiente que me chame a atenção. Em contrapartida, esse aqui diz que eu vou conseguir, eu vou vencer, que eu sou mais que vencedor, que eu sou cabeça e não cauda, ainda que não toque nesses outros pontos que esse aqui tocou. Para onde que eu vou mesmo? E aí, muitos vão e permanecem nesse ambiente que vai fazer com que essas pessoas tenham sucesso. Um alicerce muito temerário, um alicerce muito complexo. Porque, repetindo, vai soprar os ventos, vai escorrer o rio e vai bater contra esta casa. Qualquer hora vai acontecer isso. E depois não adianta, mamãe, papai, titi, vovó, papa, bispo, apóstolo. Muito bem. Mártires já não são bem aceitos e muito menos ouvidos. Qualquer líder religioso que demonstre ou prometa prosperidade, felicidade e sucesso é considerado verdadeiro. E os mártires, aqueles que de fato deram a vida por aquilo que acreditavam. Atração. De certa forma, as seitas